Agora vamos falar sobre o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos e o impacto da redução da alíquota para os cofres públicos. Houve recentemente, mais precisamente no início deste mês, a redução da alíquota sobre esse imposto, que passa de 8% para 2%. E vamos entender melhor sobre esse imposto, que é de responsabilidade dos estados e também do Distrito Federal, e o impacto financeiro e orçamentário para o Estado. Estamos falando de uma movimentação patrimonial de R$1,5 milhão e aproximadamente R$30 milhões que vão para o caixa do governo. Essa é uma estimativa, hein? Ao vivo estamos recebendo agora o advogado tributarista Gustavo Fontes, que vai dar mais detalhes e explicar para a gente sobre imposto. São tantos impostos no Brasil que quando há justamente a redução de uma alíquota, a gente se sente na obrigação de dar essa explicação para a população, para que os interessados aproveitem essa redução e possam fazer as transações com redução de impostos. Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Tânia. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Essa redução foi aprovada no início deste mês e é válida apenas aí, então, entre os dias 8 de novembro até o dia 30 de novembro. Isso significa dizer que, neste período, quem for passar algum imóvel para um filho vai ter imposto reduzido. Explica melhor essa redução para a gente. Isso. Antes, um pouquinho, é bom a gente lembrar, nem todo mundo sabe disso, tá? Que quando há o falecimento e há então recebimento de uma herança que alguém deixe, há imposto nesse momento, certo? É o imposto que você comentou, o ITCMD, o Estado cobra um imposto sobre a herança que é passada, ou também sobre doações. Além de heranças, também doações. Basicamente é o mesmo imposto, ok? Então, toda vez que alguém vai fazer alguma transação nesse sentido, paga esse imposto? Toda vez que vai se passar uma herança ou se fazer uma doação, tem uma faixa de isenção, mas passa dessa faixa de isenção, tem que se pagar esse imposto, que hoje se tem uma alíquota que chega até a 8% do valor da herança ou da doação, certo? O que aconteceu foi uma oportunidade dada pelo Estado, isso já tinha acontecido no meio do ano, se repetiu agora, como você bem colocou, até o final do mês, de se pagar o imposto de um valor reduzido. Claro que para a herança, não se tem como escolher e ninguém quer escolher o momento da morte. Para a herança, vai servir para aqueles falecimentos que acontecerem durante esse período dessa lei, desse mês. Mas, para todos aqueles, como você bem colocou, que queiram fazer doações, é uma oportunidade para aqueles que queiram fazer o chamado planejamento sucessório, que queiram fazer em vida já a passagem dos seus bens para os seus herdeiros, é uma oportunidade para deixar menos custos para os herdeiros. Eles vão ter que assumir um custo menor tributário. Lembrando que essa é uma estratégia do governo para atrair mais contribuintes neste mês de novembro. E com esses impostos, aproximadamente a estimativa é de 30 milhões indo para o caixa do governo. E esses 30 milhões aí aproximadamente podem ser investidos na área da educação, da saúde, enfim, deve ser revertido para a população. Então, vamos aproveitar então e estimular essas pessoas a fazerem essas operações já de agora e garantir esse imposto reduzido, já que quando se trata de patrimônio, então se vende um bem no valor elevado, qualquer redução de porcentagem nesse sentido acaba tendo uma expressividade grande no final das contas. Isso, né? Só ajustando, não se trata do imposto de venda. Existe um outro imposto de venda de imóveis, por exemplo, que é o chamado ITBI, tá? Esse é um imposto, o ITBI, cobrado pelo município. Estamos aqui tratando do imposto de doações. Mas, de qualquer forma, como você bem colocou... Transmissão, causa mortes e doações de bens e direitos. Exatamente. São pais que querem já deixar um determinado imóvel para os seus filhos. Exatamente. Já querem adiantar a herança. Exatamente. E é justamente essa a grande intenção do Estado. Okay? O ITCMD, esse imposto, não é um imposto que, no conjunto total, tenha um grande peso na arrecadação, mas esse incentivo pode promover um adiantamento desse recebimento para o Estado, okay? Uma regularização dessas doações e aí sim um acréscimo considerável para os cofres públicos e, ao mesmo tempo, uma vantagem para os doadores e para aqueles que vão receber as doações. E há um impacto também na economia, né? Sim. Porque há uma movimentação também imobiliária nesse sentido. Tende a haver, assim, uma movimentação, mas apenas de doações, não de compras e vendas nesse quesito. Existe, então, uma estimativa de movimentação da economia? Qual o real impacto disso na prática, economicamente falando, para o estado do Sergipe? Então,
como eu disse, o ITCMD, ele não tende a gerar um impacto muito grande para a arrecadação. E não só no estado de Sergipe, mas para todos os estados do Brasil. É um imposto que às vezes até é um pouco negligenciado, porque não é cobrado de forma tão eficiente, o resultado não é tão interessante para o estado, como é, por exemplo, o ICMS, que é o imposto mais importante de arrecadação dos estados. Mas, de qualquer modo, há várias doações que são feitas de forma irregular e que tantas vezes geram posteriormente para aqueles que receberam, para quem doaram, autuações fiscais posteriores. Vai lembrar o seguinte, que se alguém realiza uma doação hoje e não de um valor considerável, ou mesmo em dinheiro, em qualquer patrimônio que seja, e não promove essa informação para o Estado e paga o imposto que se for devido, o Estado ele tem um prazo de até 5 anos para depois revisar essa doação e cobrar o imposto. Nesse caso, vai cobrar o imposto com vários acréscimos de multa e juros. Então, nesse momento aqui, a oportunidade é que se faça a transmissão, a doação, como você bem colocou mesmo, adiantando a herança, mas por um valor tributário, por um valor muito reduzido do que seria. Queda de 8% para 2%, então é o momento que justamente os contribuintes podem aproveitar. E se tem estimativa aí, como eu disse, de arrecadar para os cofres públicos aproximadamente 30 milhões, então esse dinheiro ser revertido em pagamento de salário de servidores, em educação, em saúde, então isso acaba também impactando na conjuntura, digamos assim, social da população. Sim, correto. Então, esse é o momento de aproveitar. Exatamente. O correto, que busca um profissional, geralmente um contador ou um advogado, para avaliar se é interessante para a família, para o indivíduo, realizar esse adiantamento, esse planejamento tributário. Porque, geralmente, o planejamento tributário, o planejamento sucessório, como se diz bem, não se trata apenas de passar o patrimônio, mas de uma série de outras discussões que a família tem que considerar nesse momento. Lembrando que o WhatsApp do Balanço Geral está aberto para que você, telespectador, possa interagir. Os produtores, nesse momento, estão na redação e você pode enviar a sua pergunta, você que tem alguma dúvida sobre esse assunto ou você quer noticiar também alguma coisa aí no seu bairro. Só reforçando a data, vale lembrar que toda essa redução da alíquota é só válida até o dia 30 de novembro, ou seja, os contribuintes só têm até o dia 30 de novembro para fazer essas transferências de patrimônio com a redução desses impostos. Sim, e em relação ao ITCMD, outro detalhe também é que para aqueles que tiverem os seus entes falecidos durante esse mês, ainda que se faça o inventário posteriormente, que é muito comum, ocorre o falecimento, normalmente ninguém vai se preocupar imediatamente com a herança, vai se preocupar com os enterros, com todas as questões familiares. Mas ainda que se faça depois desse mês o inventário, a alíquota deverá ser a alíquota desse mês, ou seja, de 3%. Então, a gente agradece ao advogado tributarista Gustavo Fontes. Muito obrigada pela presença aqui a oportunidade. no Balanço Geral, por esse esclarecimento. Obrigada. Obrigado.